muito bem, muito bem. Nós estamos preparando aqui para o Salmo 9. Ficamos 2 semanas sem a live, não podemos deixar de estar estudando a palavra de Deus, não é verdade? E eu gostaria de começar lendo, já que demora um pouquinho para o pessoal entrar aí. Carlos Majesté entrou, então eu já vou começar a ler a primeira parte da divisão do Salmo, que segundo Spurgeon ele vai do versículo 1 do capítulo 9 até o 6. Já o Matteo Henry, ele vai, também coincide, eles vão, depois do segundo tema eles vão divergir, mas é sempre a mesma coisa, sempre a mesma bênção, porque esses dois eruditos nos ensinam muito, muito, muito para nós. Então, o Salmo 9 até o 6 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as maravilhas. Aí na tua Bíblia diz todas? Todas. Todas as maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumam-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Eu li essa primeira parte porque é bem importante para que nós possamos entender e começar a falar desse Salmo 9, que ele vai em conjunto com o 10 e ele é um salmo acróstico. Nós já aprendemos aqui nos outros salmos o que são salmos acrósticos. Eles usam do hebraico desde a letra Aleph até a Tav, que é a última letra, para poder produzir as poesias das músicas. E este juntando o 9 e o 10, que seriam um canto, eles são salmos acrósticos. E também esse canto, que nós também já aprendimos lá nos outros salmos, ele vai dirigido, alguns deles vai dirigido ao diretor do coro. E esse é um deles. Esse diretor se chamava Mutelaben. E na tradução hebraica, esse salmo quer dizer morte de um filho. Por isso que eu li a primeira parte lá, para que você possa entender a explicação que eu vou dar agora. Muitos eruditos, estudiosos das palavras, que nem se compara conosco, que não sabemos quase nada, eles não têm certeza de que Davi estava se referindo nesse texto sobre a morte do filho de Betseba, ou se ele estava referindo a Golias, a morte de Goliat, que também esse salmo, ele é um tipo de Cristo. Davi era um tipo de Cristo, né? Nós estudamos, os que estudam nas faculdades de teologia, sabem que Jesus é um tipo de Cristo, né? Depende da linha que vão estudar. Ele é um tipo de Cristo, então eles afirmam, e Spurgeon, ele prefere, porque ele pode brincar, né? Brincar não, falar sério sobre Goliat, representando o diabo, Davi representando a Jesus Cristo, que morreu na cruz, né, e da forma que ele morreu e foi coroado rei, e ele venceu e ele fez escárnio sobre Satanás, porque ele entrou lá e disse assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Não é? E Davi também fez com Golias a mesma coisa, ele foi, matou, arrancou a cabeça. E também outros dizem que pode ser a morte dos primogênitos lá no início, quando o povo de Israel iria sair do cativeiro do Egito.
eles têm essas três opções. Não sabem em que momento ou em que Davi foi inspirado. O importante é que ele foi inspirado. Esse salmo está justo em uma sequência. É maravilhoso estudar os salmos. Eu não tinha dado tanta importância aos salmos. E agora, estudando assim profundamente os salmos, eu fico encantada. Essa semana eu sempre escuto, né? Enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, levanto muito cedo, estou escutando um livro, o Espírito Santo. Falei, Senhor, que livro vou escutar? Já escutei João, agora Hebreus. Ai, Senhor, Hebreus é um livro, ai, que parece tão pesado. Aí eu fui escutar Hebreus e justamente já no primeiro capítulo, ao ter o entendimento desse salmo do 1 até o 8, eu glorifiquei a Deus e o meu coração dava palma, gente, de alegria, de poder entender os salmos messiânicos mencionados lá no livro de Hebreus. É uma coisa gloriosa. Então, Spurgeon, ele vai brincar, eu falei brincar, mas é uma forma mística, né? De falar sobre o Filho de Deus dentro desse salmo. E também o salmo, ele vai nos ensinar a orar. A orar. É um salmo totalmente... Eu não marquei aqui o nome da pessoa importante que falou. Ele falava que os livros... cada livro da Bíblia são pequenos livros, né? E uma pessoa falou... Esse salmo é um livro de oração. Se você quiser aprender a orar e de uma forma que você vai ser correspondido, é nesse salmo aqui. Porque você vai louvar a Deus em oração. Davi nada mais fez do que louvar a Deus em oração. Nós estávamos falando que esse salmo 9 e 10 são acrósticos. Juntos, eles formam um acróstico que vai da letra Aleph a Tav. Só que esses dois, eles não chegam a incluir todas as letras do alfabeto, ele é incompleto. Porém, o único que é totalmente completo, acróstico, que leva todas as letras, é o Salmo 119. Então, eu vou falar aqui para vocês, que é uma informação importante, os acrósticos que nós temos são o 9 e o 10 que já mencionamos, nós temos o 25, o 34, o 37, o 111, o 112, 119 e 145. É bem importante separar que são os acrósticos. E você anota e vai estudar esses livros e ver a semelhança, como é. Mas é na Bíblia hebreia que nós podemos ver esse tipo de acróstico. Tudo o que nós temos aqui nesse salmo, começando com uma letra do alfabeto hebraico. O primeiro versículo, não vou ler o primeiro versículo agora, eu vou dividir para vocês terem uma ideia de como Matheus Henry, que é um comentarista que é da nossa linha, né, que é uma linha pentecostal, ele fala, ele divide o primeiro, segundo e terceiro ponto. O primeiro, ele vai dizer que Davi louva a Deus por ter saído em defesa de sua causa e ter dado a vitória sobre os inimigos do seu país. Isso nós vemos do versículo 1 ao 6 que nós lemos aqui. E ele pede para que outros também se unam ao canto do louvor. Tanto é que o louvor ele vai dirigido para Matelaben, né, que era o diretor do coro. Ele faz um cântico exultante também, né? Ele convida todo mundo para cantar. No segundo ponto, ele fala que Deus roga a Deus que ainda ocasione ulteriores ou sequentes, né? Louvores. Ele vai contar todos. Aqui ele afirma que ele vai contar todos os louvores. E é tão importante esse tema da gratidão. Ele vai cantar em forma de gratidão por tudo que o Senhor fez. O segundo ponto, esse primeiro ponto vai do 1 ao 6, o segundo ponto, roga a Deus que ainda ocasione subsequentes ou sequências de louvor, porque ele vai cantar, isso está no versículo 12 ao 20. E o terceiro ponto, ele exulta
pela segurança de que Deus verdadeiramente vai julgar o mundo. Isso vai falar muito forte conosco. Eu acredito que eu não vou poder, pelo tempo, chegar até o 7 e 8, porque é muita informação, muita bênção, muitas coisas profundas sobre cada versículo que Deus nos dá aqui através desse salmo, através desse louvor que Davi acaba escrevendo. E são os versículos 9, 10 e 18. Ele tira esse tema: exulta pela segurança de que Deus verdadeiramente vai julgar o mundo e há de proteger os inimigos que se levantam. Eles vão estar em ruína. Implacavelmente, eles vão ser destruídos. E quem é o inimigo hoje é Satanás, que usa as pessoas para nos incomodar, né? Para trazer falta de paz, calúnias. E é incrível porque deveríamos ser perseguidos somente por pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas o que acontece no nosso meio? Somos perseguidos muitas vezes por pessoas que estão sentadas no mesmo banco nosso lá, na igreja. E isso não deveria acontecer de jeito nenhum. Se todos entendessem como funciona, como vai ser o julgamento de Deus e como Deus faz com aqueles que se deixam ser levados pela maldade do inimigo, provocando assim maldades aos filhos de Deus, aos retos de coração. Agora eu quero fazer aqui menção sobre a divisão que fez Spurgeon. Spurgeon, ele é mais metódico, ele até inclusive na sua exposição, ele vai falar que ele tentou fazer o melhor, porque é tão borbulhante a poesia que ele não conseguiu fazer assim um esqueleto, né, corretamente. Ele tentou fazer o que ele pôde. Imagine se ele tivesse feito um pouquinho mais. Eu nunca canso de falar. Eu estou assim com o meu coração, falei pro meu esposo, escuta essa parte aqui, meu coração tá batendo palma, eu não aguento, eu tenho que compartilhar, escuta. Só que o nosso tempo não é o tempo daquele que está ao nosso lado, né? E eu escuto novamente, e falo, Deus meu, que coisa tremenda. Por que eu não comecei com 15 anos, com 13 anos, quando eu me converti, a estudar a Bíblia profundamente? Então, a divisão de Spurgeon, ele vai dizer que do versículo 1 ao 6, ele encontra um canto jubiloso de ação de graças. Do 7 ao 12, uma declaração de fé contínua ao futuro. É uma declaração de fé contínua ao futuro. Então, se ele está falando do futuro, ele vai falar conosco lá, nós que já somos salvos pela graça. E do 13 e 14, é uma oração que encerra a primeira grande divisão. Então, a primeira grande divisão, ela vai do versículo 1 até o 14. Do 15 ao 16, é o juízo do passado. Nós vamos ter o juízo do passado. Do 17 e 18, a confiança da justiça no futuro. Nós temos essa esperança. Aquele versículo lá do Novo Testamento que fala que nós temos uma esperança, é essa esperança que Paulo sempre repete. Essa esperança de glória, esperança de salvação, esperança de uma justiça no futuro. Tanto é que, segundo Pedro, no capítulo 2, ele vai falar que Deus não perdoou nem os anjos. Imagine que ele vai perdoar os pastores que ganham dinheiro ou que usam as igrejas somente para ganhar os seus salários. E não são pastores de verdade, são pastores vestidos de ovelha somente para fazer o que alguém manda ou o necessário para que eles possam receber os seus salários todo final do mês. No capítulo 19 ao 20, que nós temos 20 versículos, é a oração do desfecho de tudo que ele escreveu. Olha só que legal, né?
Que coisa maravilhosa que é esse culto estar empapado de uma oração gloriosa. Seria assim, orar esse salmo durante um mês, com os olhos abertos, porque nós fomos ensinar que nós temos que orar com os olhos fechados. E isso não é verdade. Você pode abrir a tua Bíblia e orar o salmo. Orar esse salmo. Tanto é que eu quero dar um testemunho aqui, que nós estamos lendo a minha parte que corresponde quando eu oro pelo meu esposo, que a parte de orarmos por todas as outras coisas, nós oramos junto como casal, e eu oro esse salmo. Estou orando até quando o Espírito Santo falar para mim outra coisa. Eu oro o Salmo 1, bem-aventurado doniste que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha, todos os dias você orando esse salmo, abrindo a Bíblia, orando, depois você fecha os olhos e profetiza e ora. É uma coisa tremenda. Deus está fazendo uma obra assim gloriosa, principalmente na vida do meu esposo, porque eu não sabia claro que eu não tiro a razão dele de haverem tirado a igreja dele depois de 30 anos de trabalho, dizer que nós não éramos competentes para nada, depois de haver construído todas as igrejas em São Martim. Eu não imaginava que havia doído tanto nele, ele nunca tinha falado do tema. E ao orarmos todos os dias, cada dia ele fala alguma coisa e tem feridas muito profundas. Eu tenho uma outra forma de tomar as coisas. Eu sempre acho que há uma possibilidade de que um homem seja usado pelo inimigo para fazer alguma coisa, ou Deus permite para que a bênção no futuro seja melhor, para que nós possamos aprender. E tudo que nos acontece de mal, nós devemos fazer um trampolim, porque a bênção de Deus é maior. Então, quando eles fizeram essa injustiça, que nós consideramos uma injustiça, eu me aferrei a estudar a palavra de Deus, porque Deus falou para mim que ele iria usar na palavra. Eu falei, bom, se Deus vai me usar na palavra, o que é que eu tenho que fazer? Não esperar com os braços cruzados. A pandemia foi assim uma coisa maravilhosa, porque nós tínhamos todo o tempo para estudar a palavra. Eu me enfoquei, e o tempo é curto para que eu estude a Bíblia. Eu acredito que eu vou morrer estudando a Bíblia. É muito lindo. Já estudávamos como pastores, mas se eu perguntar para um pastor de uma igreja se ele tira o tempo suficiente para estudar a Bíblia profundamente, ele vai dizer que não, como nós não podíamos. É muito administrativo, é muita coisa, e você acaba não atendendo pessoas, pessoas que necessitam, viajando pela obra, saindo para lá e para cá, construção, todas as coisas, você não dá o tempo necessário do estudo. Então eu desde que nós saímos da igreja de São Martim, eu estou estudando a palavra, eu nunca deixei de estudar a palavra. Deus foi trabalhando assim de uma forma tão tremenda na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família, que nos foi levando a nos aprofundar, a encontrar aquilo que realmente Deus queria que nós fizéssemos. E nós fomos nos preparando. Eu amo expor a palavra, amo, e peço a Deus uma melhora no meu vocabulário em português, porque nós estivemos 30 anos na Argentina, muitos anos falando somente espanhol. Às vezes, se sai alguma palavra que não vem ao caso, deletem, porque eu misturo ainda o espanhol com o português. Porém, nós não devemos deixar de falar antes feito que perfeito, diz a minha nutricionista, que amo. Ela diz antes feito que perfeito. No caminho, nós vamos nos aperfeiçoando. No caminho, Deus vai nos ajudando. No caminho, Deus vai dando a sabedoria para que cada dia fiquemos melhor. E temos que começar, porque Davi começou. Como ele começou? Cuidando das ovelhas. Não é verdade? Ele lá, que naquele jantar, onde seu pai não o trouxe, não foi porque o pai era mau, era porque ele tinha cheiro de ovelha.
todas as pessoas que cuidavam naquela época as ovelhas, eles tinham muito cheiro, então eles não participavam de muitas festas, por isso, porque eles se sentiam mal. Ao chegarem em um banquete, eles iriam se sentir mal, porque por mais que eles tomassem banho, eles iriam ter cheiro de ovelha. Então, Davi, um dos motivos que o pai dele não tenha chamado ele pode ser esse, né? Para que o filho não se envergonhasse. Mas quando Deus chama alguém, não importa não importa a circunstância, não importa o que ele faça. E era também um trabalho que não era de muita estima o cuidar de ovelhas, mas Deus ensinou muita coisa para Davi, estratégias de guerra, canto. Ele tinha muito tempo, enquanto as ovelhas se alimentavam, tomavam água, ele podia cantar e ele louvava e ele escrevia suas canções, que hoje nos faz o nosso coração deleitar de tantas palavras lindas, ele lá aprendendo com as ovelhas, tá? Então, eu já fui, meus filhos vão falar, e apesar disso, estão todos os meus filhos aí, meu Deus, meus filhos me deixam mais constrangidos do que qualquer outra pessoa. Leslie está, não sei se ainda está, ou eles estão viajando, estão vindo para casa, foram num casamento hoje. Obrigada Maria Schmidt, Dirce Siqueira, te amo muito, muito, muito. Que legal que você está por aí. Nós estamos aqui expondo salmos, começamos do Salmo 1 e hoje estamos com o Salmo 9, tratando de expor versículo por versículos e ensinando a palavra, que é isso que Deus colocou no nosso coração e falou que ia nos usar para ensinar a palavra. E eu gosto muito de ensinar porque é a palavra de Deus que transforma. Você que é um professor de escola dominical, não deixe de ler os versículos da Bíblia lá na revistinha de escola dominical. Porque a palavra não é a explicação é maravilhosa para nós que somos cristãos, mas se na escola dominical tem uma pessoa que não é cristã, o que vai fazer valer na vida daquela pessoa é a leitura da palavra. Então vamos começar aqui, já fizemos a divisão, segundo Matthew Henry e Spurgeon. Vamos ler o primeiro versículo, diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Eu cantarei todas as tuas maravilhas. Agora eu te pergunto, nós estamos cantando, sendo gratos a Deus pelas maravilhas de Deus, pelos livramentos que Deus nos dá, pelas misericórdias dele, porque ainda que nós não sejamos merecedores, Deus está ali nos cuidando, nos protegendo, e nós sentimos isso, nós devemos ser agradecidos, e muitas das vezes a ansiedade dessa vida não nos deixa ser gratos a Deus. Nós estamos sempre afligidos por alguma coisa, afligidos pela igreja, afligidos por uma luta. Nós estamos agobiados, afobados e não damos o nosso tempo, como Davi dava, para louvar todos os feitos que Deus fez para nós. Esse salmo fala que todos os feitos nós devemos louvar a Deus. Quando nós começamos a louvar a Deus, sabe o que acontece? A depressão, ela bate em disparada. A depressão, ela vai embora. Então, comece a louvar a Deus. Comece a agradecer a Deus. Não deixe que a aflição tome o teu coração. Não deixe que a agonia do que você está passando tire o teu louvor, a tua gratidão por tudo que o Senhor já fez. Tem uma canção que diz: conta a bênção, conta quantas são, e você verá que Deus até aqui tem feito muitas coisas pela tua vida. O versículo 2 diz assim: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores
em teu nome, ó Altíssimo. Olha só que maneira de entrar, e introdução gloriosa para entrar nessa oração, nesse louvor de uma oração que não deixa de ser uma oração a Deus. E não sendo de que nós somos instrumentos na mão do Senhor. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores em teu nome, ó Altíssimo. Porque pela gratidão de tudo que Deus fez por Davi, do que Deus faz por nós. E se realmente ele estava mencionando esses 20 capítulos com respeito a Golias, era uma alegria muito, muito, muito grande, porque Golias representa Satanás e Davi, a Jesus Cristo, queria cortar a cabeça de Satanás. Mateus Henry, ele vai dizer aqui nesse versículo que Davi reconhece o modo onímodo de Deus. Eu nunca tinha escutado essa palavra. Onímodo. Isso que significa? Significa que Deus não tem restrição, ele é de todos os gêneros e é invencível. Agora, me diga uma coisa, por que é que nós ficamos aflitos por alguma coisa se nós cremos nesse Deus invencível? Um Deus que não tem restrição para ele, ele vence todas as coisas. E nós temos um futuro lá escrito por nós. Por que nós devemos louvar a Deus, a esse Altíssimo glorioso? Lá em Apocalipse 12:10 disse: ouvi uma grande voz nos céus que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Nós ainda estamos vivendo esse período de acusação. Ou o inimigo não usa alguém para acusar sobre a tua vida, não é verdade? Quanto mais nós queremos fazer o evangelho de uma melhor maneira possível, mais o diabo vai pegar aquele mais fraco para nos acusar. Só que nós não devemos temer. Não devemos temer porque nos versículos que seguem, mais precisamente 8, 9 e o 10, ele vai falar que existe um juízo. E nesse juízo, ninguém vai escapar. E lá nós não precisamos nos preocupar, porque a justiça vai ser reta, não vai ser a justiça dos homens, vai ser a justiça de Deus. E disso é que nós devemos temer, a justiça de Deus. Então, quando nós temos acusações de alguém, não se preocupe, não deixa que a angústia, não fique agitado, entregue nas mãos de Deus. Ele é o nosso justo juiz. Enquanto nós estamos aqui, nós já aprendemos aqui no Salmo 2 que Deus ri dos governantes, porque eles creem que são eles que governam, os pastores, presidentes e todos, eles creem que eles que governam, só que é Deus que está no controle. E lá no Salmo 2 nós podemos aprender que Deus ri dos governantes que governam de uma forma má. E ontem estávamos comentando com o meu esposo como é terrível o homem pelo poder, ele não quer soltar do poder. E quando ele sobe no cavalo do orgulho e do poder, é tremendo, porque parecerá que ninguém mais vai parar essa pessoa. Mas Deus é o que governa, Deus é o que está no controle. E vai chegar um dia que o que acusava já não vai poder acusar. E agora, seguindo esse salmo que vamos comentar domingo que vem, nós vamos ver que esse justo juízo é tremendo. Não devemos temer, devemos glorificar a esse Altíssimo por tudo o que virá ainda e o que nós vamos viver, porque somos pessoas especiais, nós conhecemos a salvação, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida.
E isso já é algo tremendo para que nós glorifiquemos o nome de Deus hoje e por sempre. Apocalipse 15, 3 e 4 diz: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, ainda estamos em Apocalipse, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aleluia! Por esse versículo, ele é justo e verdadeiro. E quem é que você está servindo? Você está servindo esse Deus que vê todas as coisas, que é justo e que é verdadeiro. O versículo 4 de Apocalipse 15 diz: Quem te temerá, ó Senhor, quem te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações verão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 19, 5 diz assim: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Que coisa gloriosa é a palavra de Deus, que coisa maravilhosa. E lá no versículo, questionando isso de que se esse versículo nós podemos fazer como Spurgeon disse, se Golias representa o inimigo e Davi a Jesus é um tipo de Cristo, lá no capítulo 56, no capítulo 55 de 1 Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu ver, eu tinha anotado aqui, 1 Coríntios 15, 55 e o 56, inclusive, eu vou ler. O 55 diz assim: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56 diz assim: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas nós damos graças a Deus, porque hoje a nossa salvação está em Cristo Jesus. O que é um aguilhão, gente? É um espinho, é como uma espora, é um ferrão. E nós, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos libertos desse aguilhão. Nós fomos libertos e nós estamos livres e nós vamos viver eternamente tudo que Deus tem para nós. A dor do sofrimento do pecado já não existe mais. Nós estamos livres e temos que seguir guardando a nossa coroa para que ninguém nos saque, porque o diabo ele vai tentar até o último dia da nossa vida tentar tirar de nós esta coroa. Então temos que guardar aquele que permanecer até o fim, diz a palavra de Deus. Então nós não somos salvos, uma vez salvo para sempre. Nós temos que cuidar até o fim, onde nós vamos ser julgados. E se nós cuidamos para não pecar, vai ser maravilhoso o nosso fim. Deixa eu ler aqui, capítulo 1 e 2, nós lemos ainda, versículo 1 e 2. O 3 diz: Em ti me alegrarei, saltarei de prazer e cantarei louvores em teu nome, ó Altíssimo. Olha só, você pode saltar, você pode pular, você pode bater palma, você pode fazer como você quiser, meu filho. Para que tanta solenidade, para que tanta briga? Se nós saltamos, se nós cantamos, se nós fazemos. Gente, vocês não imaginam lá em Israel quando eles saem para a rua cantar e salmodiar? Meu Deus, que lindo, que coisa linda. Eu não fui, mas meu esposo foi. É maravilhoso, né? Nós como cristãos, achamos que sabemos alguma coisa, não sabemos nada. Eu fui criada dos 11 até os 20 anos baixo uma rigidez tremenda,
sendo que a Bíblia não foi escrita para nós, ela foi escrita para um costume totalmente diferente. E graças a Deus que nós temos tanto temor a Deus que nós conseguimos chegar até aqui. Só que agora ninguém mais nos engana, ninguém mais vai poder pôr uma carga sobre nós que nós não podemos suportar e levar, não é verdade? Então, o número 3 disse: portanto, os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Ele glorificava a Deus por isso, pelas coisas que ainda viriam, e que ele iria dar louvor, porque Deus fez cair o inimigo. Fez cair Golias, né? Golias ele fez cair. O 4 diz: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Deus, ele vai julgar de uma forma tremenda. Ele vai julgar tão justamente que ele, lá no seu julgamento, não vai existir acepção de pessoas. Nós, como humanos, muitas vezes fazemos acepção de pessoas, mas Deus, ele não vai fazer acepção de pessoas quando ele está sentado no seu trono. E esse, julgando a qualquer momento, olha, a qualquer momento, nós podemos entrar e pedir a Deus e pedir, o nosso acusador nos acusa e nós levamos a nossa causa diante de Deus e ele nos perdoa. 24 horas por dia ele está sentado nesse tribunal julgando justamente. Deus julga você somente com que você peça perdão, não importa. Muitas vezes nós temos chegado na casa do Senhor com fardos muito pesados, com coisas que nós fizemos que nós não podemos contar a ninguém. Mas aqui a palavra diz que, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Qual é a tua causa? Conte para ele agora a tua causa. Porque ele se sentou no tribunal julgando justamente. Você somente vai se arrepender, não precisa mais, não deixe mais o inimigo te acusar, porque às vezes tem algo lá no fundo, eu não posso nem contar, meu Deus, eu não tenho coragem de contar, porque no passado você não conhecia Cristo, mas agora você conhece um Cristo que ele julga justamente. Vai lá no teu quartinho, se ajoelha, fala: Senhor, com a sua boca, abra a sua boca e confesse a ele: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. E muitas vezes na minha cabeça vem a vergonha. Senhor, eu não quero mais ter vergonha, eu entrego em Ti isso, Senhor. Porque Tu sabes que lá no capítulo 17, 9 e 10 de Jeremias, fala que o nosso coração é perverso, Senhor, e o nosso coração é perverso mesmo quando nós estamos na casa do Senhor. Muitas vezes nos pegamos pensando coisas que não é lícito e temos que pedir a Deus que lave. Senhor, Tu estás sentado nesse tribunal julgando justamente. Toma toda a minha causa, Senhor. Eu não quero mais acusações. Eu quero ser livre para ser usada nas Tuas mãos de uma forma tremenda, Senhor. O 5 diz assim: repreende as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Quem eram os inimigos de Israel, gente? Quem eram os inimigos de Israel? E até hoje Deus está com Israel. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é tremendo. Ele ainda se levantam acusadores contra Israel. Ainda se levantam acusadores. Esses acusadores que nós lemos lá em Apocalipse, o acusador que dia e noite acusava. Gente, nós temos que orar por Israel, porque olha só, vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Todos os dias se levantam nações poderosas contra Israel e fazendo isso e aquilo e falando, e Deus continua com aquele povo que ninguém sabe de onde que tem tanta força. É a palavra
aqui dos Salmos se cumprindo. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Quem se levanta contra o povo de Deus tem o juízo de Deus. Mesmo nós agora, na época que somos messiânicos, entregamos nas mãos de Deus. Quando nós vemos que alguém está sendo usado para nos ferir, oramos, entregamos na mão do Senhor. Senhor, toma essa causa da melhor maneira. Tu és juiz, tu és advogado, tu és tudo, Senhor, tu és rei, tu tens o poder nas mãos. Então toma essa causa e Deus vai fazer da melhor maneira possível. Você vai glorificar a Deus, porque por aí você já tinha pensado, esse inimigo nunca vai ter jeito, ele me incomoda demais. Mas não é o inimigo, a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as potestades. Então você começa a orar e Deus vai fazer com que aquela pessoa entenda. Se é um cristão, o Espírito Santo vai falar no coração dele e ele vai ter que arrumar essa situação. E se não, ele vai se salvar, vai conhecer a palavra e Deus dá oportunidade para todos, porque ele está julgando retamente e ele vai fazer com que os justos tenham a vitória. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. A sua memória pereceu com elas. Davi, ele vai pedir a Deus sequências de vitória, que ainda ele vai ter coisas para louvar a Deus. E olha, gente, que são muitos salmos que Davi escreveu. A maioria dos salmos Davi escreveu, não é verdade? Em forma de poesia, e isso foi parar lá para louvar a Deus. Então, o que você está passando hoje? Tenta escrever uma canção sobre o que você está passando, sobre a vitória que Deus vai te dar. Você já crê nesse Deus Todo-Poderoso e Ele vai te dar a vitória. Não tem outra. Deus vai te dar a vitória. O 7 disse, mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele está julgando agora. Nós temos um advogado fiel, né, que a Bíblia fala, mas ele já está preparado para julgar. Lá no final, ainda que nós não vejamos a justiça hoje de alguma coisa, mas lá naquele grande tribunal, ninguém vai passar desapercebido. Os litigantes, eles não têm demora, porque esse tribunal está perpetuamente de pé. Esse tribunal também ele é imparcial. Ele está lá. Aqueles que chegam a Deus com um pedido de misericórdia, um pedido de perdão, ele está justo e ele te dá a causa ganha. E aí você vai cuidar para não pecar. Você vai cuidar porque a tua salvação depende de você vencer até o final. E vale a pena nós crermos nesse Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Primeira cláusula, eternidade de Deus. Os consolados, os santos serão consolados e os pecadores terão também uma causa. Cada momento que uma pessoa aceita Cristo, ele tem o seu perdão garantido, porque esse tribunal está perpetuamente. Jesus está sentado ao lado de Deus, em um grande tribunal. Toda pessoa que vem a Ele. Nós falamos assim que Deus tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Todos os dias. Porque esse tribunal é perpétuo. Ele está lá e abraçando cada um que se achega ao Senhor.
Eu vou ficar por aqui hoje, tá? Eu não queria falhar com vocês. Nós temos ainda, vamos seguir ainda falando do versículo 7 em adiante, domingo que vem. Vamos falar sobre a justiça, sobre o governo moral de Deus. Ele é moral e não tem outra coisa, não tem outra saída para nós em conhecer a Deus. Vamos falar também que a incredulidade, ela é amiga das trevas. Por isso que Jesus falou que nós somos luz. Quando a luz chega para iluminar alguém, por isso que nós temos que orar, que a Bíblia diz que o inimigo cegou as pessoas. Nós temos que orar com muito afinco, pedindo a Deus que tire a cegueira daqueles que hão de ser salvos. Porque existe uma batalha muito grande, a incredulidade que está nos corações daqueles que nós ainda não pregamos a palavra do Senhor. Eles estão muito intimamente escondidos nas trevas, eles amam as trevas. E quando a luz chega, a incredulidade voa, ou ela é atrapada pela luz e conhece a palavra do Senhor. Por isso que é muito importante você ir e pregar o evangelho a toda a criatura, tá bom? E se você quer ser bem-sucedido e prosperar, como diz o Salmo 1, faça dela a sua delícia de todos os dias. Não deixe de ler a Bíblia e meditar nela e fazer valer na tua vida, tá bom? E se você não falar mal de ninguém, se você conseguir essa façanha de um dia, 2 dias, uma semana, não falar mal de ninguém, você vai ser prosperado financeiramente também. Isso é uma questão no hebraico que eu estou aprendendo e que difícil que é, gente. Quando a gente vê, a gente já está numa roda de costume, ai, porque o fulano, porque o ciclano. Gente, se nós aprendermos que nós ganhamos dinheiro ao não comentar comentários quando uma pessoa não está presente, eu acredito que todos iriam fazer. E é isso que acontece. Às vezes você perde dinheiro e não sabe por quê. Talvez seja porque não estejamos guardando a nossa boca de falar mal do próximo. Às vezes seguimos na corrente que nem é verdade e fazemos de uma mentira uma verdade. Então temos que cuidar muito. Então até domingo que vem, se Deus quiser, onde nós estaremos terminando. Domingo que vem eu acredito que vou estar na Argentina. Não sei se vou poder fazer a live desde lá. Porém, alguma coisa eu vou entrar, nem que seja, né, para o algoritmo não cair tanto. Eu vou tentar estar passando alguma coisa lá da Argentina. Nós estamos indo com meu esposo essa semana, se Deus quiser. E lá nós vamos estar em casa de pessoas que nos vão receber. E não sei se vai ser suscetível para que eu possa estar fazendo a live. Mas no outro domingo, já estaremos aqui no Brasil. E vamos seguir, como sempre, todos os domingos aqui com a nossa live sobre a exposição dos Salmos, tá bom? Deus abençoe todos os que ficaram até aqui comigo, Dirce, a Marisa, a Camila, minha sobrinha linda, que Deus tem uma obra grande na vida dela para fazer. Muito obrigado, Deus abençoe, compartilhe essa live que vai ficar gravada. Eu agradeço a todos e será para a glória do Senhor. E se você tem alguma questão aí, em nome de Jesus, desse Deus Todo-Poderoso de Davi, que ele é, deixa eu ver a palavra aqui, que é nova, eu até falei para vocês que é nova para mim, que Deus é Unamde, parece que é a palavra que eu tinha escrito aqui, que ele é tudo, não existe nenhuma margem para que nós não creamos nele, gente. É muito bom. Esse Deus é demais da conta. Então, se você tem um problema aí, considere resolvido esse problema. Considere resolvido. Só louve a Deus. Só seja grato a Deus, como Davi foi. E Deus vai exterminar o inimigo das nossas almas que nos está incomodando. E receba a cura
quem precisa de cura, em nome de Jesus.